Hoje uma série que é chamada de A Grande Comissão. E hoje nós queremos trazer uma primeira palavra falando sobre a paixão pelos perdidos. E muitas das vezes, irmãos, eu não sei vocês, mas nós estamos já satisfeitos em somente a igreja. Tá bom, eu estou salvo, a minha família está aqui comigo, já está ótimo. Mas esse não é o chamado de Deus para as nossas vidas. O chamado de Deus para as nossas vidas é muito mais além do que nós já fazemos. É muito interessante porque quando nós falamos da palavra paixão, muitas pessoas acham que paixão são algumas coisas. Se eu perguntasse para os irmãos aqui, o que é paixão para você? O que é paixão neste momento para você? Para alguns irmãos, paixão é dinheiro. Para algumas pessoas, paixão é ter muito dinheiro, é poder pagar todas as contas, é poder a hora que quiser ir numa pizzaria, comprar o que quiser. Para outras pessoas, paixão são carros do ano, de luxo. Estão vendo aqui, coisa linda? Profetiza um desse aí, os irmãos me abençoando em nome de Jesus, amém? Para outros irmãos, é o cuidado com a aparência, com o corpo, é malhar. Isso é paixão. E para outras pessoas são simplesmente festas, né? Onde elas bebem, se embriagam, se divertem, mas daqui a pouco passa aquele momento. E para outros é a palavra de Deus. É a paixão de algumas pessoas, é a palavra de Deus. Vou falar para os irmãos, eu amo ler a palavra, ler livros. E para outros, como eu era antes, também pode ser o futebol. Eu creio que alguns até faltam em cultos, quando há um jogo do time dele. Se for uma final, então, nem perturbe, não é isso? Eu falo porque eu era fanático por futebol. E a minha pergunta agora para você, qual é a sua paixão? O que move o teu coração? Se Deus chegasse agora para você e perguntasse o que move o teu coração, é o teu trabalho, é a tua família, é o dinheiro, é os carros, é as festas, é a palavra de Deus? Porque, irmãos, a verdade é uma coisa. Uma das principais paixões nossa deve ser paixão pelas almas perdidas. Está aqui, amados. Nós precisamos ser apaixonados para ganhar almas para o Senhor, porque esse é o maior chamado das nossas vidas. Eu não sei se você está entendendo, ir à igreja é muito importante. Você não pode deixar de ir à igreja, você não pode deixar de fazer os trabalhos do Senhor. Mas a coisa mais importante na minha vida e na tua vida é o nosso chamado, é a paixão pelas almas perdidas. E é tão interessante que se agora eu perguntasse qual é a paixão sua, do seu irmão que está do seu lado, a verdade, a resposta que deveria ser é que os sonhos de Deus para essa pergunta deveria ser: a minha paixão, pastor, são as almas perdidas. Como assim? Amado, você já imaginou que enquanto nós estamos aqui, milhares e milhares de pessoas estão morrendo, estão no fluxo, estão nas drogas, estão aonde for, e não ouviram falar de Jesus ainda? Porque eu e você ainda não entendemos qual é o sonho de Deus. O sonho de Deus vai dizer qual que é, irmãos. Tem um dos versículos que fala assim: o sonho de Deus é que nenhum se perca. Então, se o sonho de Deus é as almas, nós que somos filhos, que fomos achados, que a graça veio até nós, qual deve ser a nossa paixão? Ganhar almas para o Senhor. Irmãos, não tem uma coisa mais rica no mundo do que quando você ganha alma para Jesus, quando você é apaixonado por almas. Porque naquele grande dia, Deus não vai perguntar para o pastor: pastor, o senhor encheu a tua igreja de pessoas? Ele vai perguntar para o Everaldo, porque naquele dia não vai ter cargo: quantas almas você ganhou para o meu nome? Ele vai perguntar para você naquele grande dia: e o talento que eu te dei, quanto você multiplicou? Eu salvei você, eu apresentei o meu filho através de alguém para você, e o que você fez com esse talento que eu coloquei sobre a tua vida? Talvez hoje de novo eu vou olhar para vocês e não tenha muito glória a Deus, mas se vocês quiserem me ajudar, fica melhor a mensagem. Vocês estão muito tensos, e aí vocês deixam eu tenso também. Então, amados, que a nossa paixão possa ser por almas perdidas. Pastor, mas a igreja está bonita, né? Quase não tem mais lugar, mas Jesus quer mais de nós.
Sabe por quê? Porque não tem a ver com lugares, tem a ver com almas indo em direção ao inferno, que eu e você vamos pegar e vamos resgatar, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador. Amados, é muito interessante que Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, amados, se Jesus veio para isso, qual é a missão de todos nós? Porque se nós servimos a Jesus, que é o nosso rei, o nosso general, o nosso Senhor, qual que deve ser também a nossa paixão? Ganhar almas para Jesus. Porque Jesus veio para os sãos ou para os perdidos? E aí Deus manda eu abrir um parênteses aqui. Teve pessoas que entraram aqui destroçadas, talvez que não acreditavam no chamado de Deus para a sua vida mais. Eu quero dizer algo de Deus para você. Se você está aqui, você está no lugar exato, porque é o que o Senhor está falando para você. Assim como teve solução para a vida do irmão Rômulo, para a minha vida. E se eu pedir para levantar a mão aqui, muitos aqui eram desacreditados. A solução para você que entrou aqui essa noite destroçado. Deus está querendo escrever uma nova história sobre a tua vida, em nome de Jesus. Quando eu aprendo tudo isso, aí agora eu vou ser um pouquinho mais duro. Nós vamos falar agora do grande julgamento. Mateus 25, 31 a 46, se você puder abrir a Bíblia, porque eu não coloquei aqui, que é um texto muito extenso. Mateus 25, talvez esteja um pouquinho escuro, mas dá para ler. Mateus 25, 31 a 46, eu vou ler na minha versão, que é King James, talvez seja um pouquinho diferente da tua. Mas eu já vou começar. Mateus 25, 31 a 46, diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória... Mateus 25, 31 a 46. Os irmãos que estão aí, meus obreiros, ajuda quem não conseguiu aí. Empresta sua Bíblia para uma visita que não tem Bíblia, por favor, em nome de Jesus. Olha o que diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória dos céus. E todas as nações serão reunidas diante dele. E ele irá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e vós me acolhestes, quando necessitei de roupas, vós me vestistes. Estive enfermo e vós me cuidastes, estive preso e foste me visitar. Então os justos desejarão saber: mas Senhor, quando foi que te encontramos com fome? E quando te demos de comer? Ou com sede te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro? Ou te hospedamos? Ou necessitados de roupa te vestimos? Ou ainda quando estiveste doente ou encarcerado e fomos ver-te? Então o rei, esclarecendo, lhes responderá: com toda certeza vos asseguro que sempre que o fizeste para algum destes meus pequeninos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizeste. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porquanto tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedaste, estando necessitado de roupa não me vestistes, encontrando-me enfermo e aprisionado não foste me visitar. E eles também perguntarão: mas Senhor, quando foi que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupas, doente ou preso, e não te auxiliamos? Então o rei lhes sentenciará: com toda certeza vos asseguro que sempre que eu deixasse de fazer para algum desses meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o deixasse de fazer. Sendo assim, esses irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Aqui nós estamos vendo o que vai acontecer nos finais dos tempos. Amado, é muito interessante que muitas das vezes nós achamos que a nossa vida se limita somente nessa terra, de tão apegado a esse mundo que nós estamos. E aí quase não se prega mais sobre o que vai acontecer. E é interessante que aqui está falando do julgamento de todas as nações. E aí é muito interessante porque a Bíblia vai dizer, irmãos, no versículo 32, que todas as nações serão reunidas diante dele. Todos nós, crentes e não crentes, seremos reunidos
diante do Senhor. E aí é interessante que nós vamos enfrentar o julgamento. E não só os crentes, mas todas as pessoas. E aí eu creio, eu quero que você levante a tua mão, eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Nós seremos aqueles que vamos receber como herança o reino dos céus. Nós iremos ouvir do Senhor, eu creio em nome de Jesus. Entra no meu gozo que eu tenho preparado para vocês, porque vocês cuidaram dos meus pequeninos. Você me deu quando eu estava com fome. Você falou do meu amor para ele. Eu quero profetizar, nós seremos esses que não receberemos o fogo eterno, mas entraremos no gozo eterno em nome de Jesus. Essa é a boa notícia. Mas nós temos dois resultados. A boa notícia é que se nós formos fiel ao Senhor, se nós cuidarmos dos pequeninos, e quando fala de fome, fala de roupa, fala de visitar, também fala do evangelho, que eu e você precisamos proclamar Jesus para elas. Muitas das vezes nós queremos fugir dessa obrigação que o rei colocou sobre as nossas vidas. Pastor, então qual é a má notícia? Está no versículo 42 e 43. Maldito, apartem-se de mim para o fogo eterno. Ele diz: pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber. Amados, essa é a má notícia para aqueles que não fizeram o que Jesus está ordenando. Pastor, a boa notícia? Vida eterna. Vamos de novo, a boa notícia? Vida eterna. A má notícia? Castigo eterno. Nós precisamos pregar essa verdade, irmãos, porque a palavra de Deus, ela não alisa ninguém, irmãos. É se ensina ou não. E aí, amados, é muito interessante porque no Brasil, eu falei isso no começo, morrem milhares de pessoas por dia. Você já parou para pensar que enquanto você estava vindo do culto para cá, a quantidade de pessoas que perderam a vida? Agora vamos pensar na perspectiva, irmãos, se nós olharmos para a queda da Babilônia. E aí o texto aqui está um pouco pequeno para vocês lerem, mas vai dizer lá, irmãos, que os negociantes da terra chocarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Olha só o que agora vai falar: artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira, de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas dos seres humanos. Na Babilônia, os seres humanos estão aonde? No último lugar, irmãos. Porque é o que o diabo quer, irmãos, que os seres humanos estejam destruídos, destroçados. Mas olha o contraste. Os valores do mundo, irmãos, primeiro é o ouro. Nós sabemos aqui, alguém mata ou não mata por ouro, irmãos? Alguém mata ou não mata por prata? Pedras preciosas. E olha só, os seres humanos vão ficando lá embaixo. Mas nós que somos filhos de Deus, precisamos reverter isso, porque na Nova Jerusalém, e talvez algum aqui não deve estar entendendo nada aqui, que é isso que o pastor está falando de Nova Jerusalém. Olha só o que vai acontecer. Tem pedras preciosas ou não vai ter lá, irmãos? Lá vai ter ouro ou não vai ter? Mas, amados, olha só que coisa linda. Lá, isso não terá valor, porque nós vamos pisar numa rua de ouro. Lá quem terá valor seremos nós, seres humanos. E o que isso a palavra nos ensina? Que o mais importante neste mundo não são a prata, o ouro, as pedras preciosas, são as pessoas. Porque no reino nós não estaremos com ouro, nós pisaremos em ruas de ouro, mas lá nós estaremos juntos, glorificando o Senhor, amados. Olha lá, irmãos, Apocalipse 21:18 diz assim, ó: a muralha era feita de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Aquilo que os homens desejam na terra, lá não vai ser nada comparado ao que o Senhor está preparando para aqueles que amam, para aqueles que fazem a vontade do Senhor, para aqueles que cuidam dos pequeninos, para aqueles que amam o próximo, para aqueles que evangelizam, para aqueles que são apaixonados por quem está perdido. Eu vou fazer uma pergunta para você. Só levanta a mão se você tiver. Você que está aqui, que tem um parente que está desviado, só levanta a mão. Um parente que está desviado. Todo mundo tem um parente desviado. Então, se nós multiplicarmos a nossa vida em outra pessoa, esse parente já não estará mais desviado.
Ele estará aqui sentado do teu lado para a honra e glória do Senhor. Nós temos um propósito nas células, e o propósito é eu mais um. De, pelo menos durante um ano, cada um ganhar uma alma. Eu vou abrir um paralelo, o Espírito Santo está mandando eu falar. Ontem nós tivemos uma reunião aqui com os líderes, auxiliares e obreiros. E aí eu queria deixar para você assim números, porque a gente precisa de números, a Bíblia fala de números. Nós começamos a transição, a voltar para a visão celular, com 46 pessoas. Isso é adultos e crianças. Quem sabe aqui, ano retrasado, os nossos cultos eram bênção, sabe? É uma luta. Nós reduziu até as cadeiras. Isso em novembro do ano passado nós tínhamos 46 pessoas. Agora nós estamos com 83. Acho que só o irmão ali entendeu. Nós começamos em novembro do ano passado com 46 pessoas. Hoje nós temos 83 pessoas. É quase o dobro. Por pouco não é o dobro. Pastor, é por causa do número que o senhor está falando? Não, eu estou falando por causa de almas que necessitam de você abrir a tua casa, de você proclamar Jesus, de você ser apaixonado por almas perdidas. Esses dias eu não sei quem é, eu ouvi a minha filha falando assim: pai, eu queria compartilhar algo com você. Não sei se eu posso compartilhar, mas agora já foi, Deus já mandou. Pai, eu tenho uma colega que a gente conheceu, uma irmã, e ela tem uma célula lá na escola dela. E eu falei, que benção, e está fluindo. E eu falei, esse é o propósito das nossas vidas. Sabe por quê? Porque, amados, nós temos que ser cristão, não só dentro da igreja. Mas se eu estou na escola, eu estou lá para ganhar almas. Se eu estou no local de trabalho, eu estou lá para ganhar almas. E aí nós vamos dar um treinamento logo para fazer células nas escolas para os jovens. E essa célula, ela dura 10, 12, 13 minutos, irmãos. Mas é uma semente que é plantada ali. Eu quero falar para vocês que estão aqui, jovens, adolescentes. A escola que vocês estão não é só para estudar lá, é para vocês ganhar almas, para vocês fazerem a diferença. Eu vou falar para os adultos que estão trabalhando. Aonde você está trabalhando, você pode criar uma célula ali e ganhar almas para o reino de Deus. Mas você precisa ser somente uma coisa: apaixonado por almas perdidas. No começo, antes de conhecer o Evangelho, eu achava que trabalhar era só para ganhar dinheiro. Mas depois que eu entendi, irmãos, o meu local de trabalho era o local de eu pregar o Evangelho. Local de eu pregar o Evangelho. Pastor, por que eu preciso pregar o Evangelho? Porque eu preciso ser apaixonado por almas. Aqui nós vamos falar agora da visão dos glorificados. É um texto, abra comigo, por favor, Apocalipse 7. Versos 9 a 17. Apocalipse 7. Diz assim, ó, Apocalipse 7, do 9 ao 17. Em seguida, olhei diante de mim, descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestido com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira, e proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes, prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus. E exclamando: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, seja o nosso Deus para todos sempre, amém. Então um dos anciões me indagou: quem são esses e de onde vieram todos esses que estão vestidos com túnicas brancas? Versículo 14. E eu lhes respondi: ó meu Senhor, tu o sabes. Então ele afirmou: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Pois por esse motivo eles estarão perante o trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles no seu tabernáculo. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede, e não os afligirá o sol, e nem tampouco qualquer mormaço. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima.
Aqueles que perseverarem, aqueles que proclamarem o Evangelho, aqueles que se preocuparem com os pequeninos, que vestirem, que derem comida, que derem água, que derem o Evangelho, que forem apaixonados por Jesus, esses estarão nessa visão. Eu não sei se você consegue ver, embaixo tem um monte de gente. Isso, obrigado. Então, amados, nós precisamos entender uma coisa, eu não sei vocês, eu quero estar no meio dessa visão, um povo glorificado, onde nós vamos mais passar fome, não vai ter mais sede, não vai ter mais ranger de dente, mas para isso eu e você precisamos ser obedientes hoje nessa terra, enquanto estamos vivos, amados. Então você precisa ser apaixonado por almas. Vir à igreja adorar o Senhor é uma das parcelas que você precisa fazer. É uma das fatias, mas você precisa entender que há um chamado de Deus na sua vida. Você precisa ser apaixonado por ganhar almas para Jesus. E é uma ordem que não é para o pastor, não é para os obreiros, não é para missionário. A Bíblia vai dizer, ide ao todo mundo, pregai, mas já está falando para todo mundo, não é para um ou outro. Aí a minha pergunta para você é, agora sim, Raquel, quem está nessa multidão? Se eu fosse perguntar aqui, os seus amigos estariam nessa multidão? Os familiares que você acabou de levantar a mão, que estão desviados, será que naquele grande dia eles estariam nessa multidão? Irmãos, eu estou querendo aqui, através dessa mensagem, despertar o temor e o amor pelas pessoas. Porque não adianta a gente se preocupar com uma pessoa que está com câncer, enquanto isso ela pode morrer e ir para o inferno. É importante o câncer ser curado, mas o mais importante é para onde vai a alma dessa pessoa, irmãos. A minha pergunta, será que os seus colegas de trabalho, será que as pessoas do seu estudo, da sua faculdade, estavam garantidos nessa multidão? Se isso acontecesse hoje, nós precisamos ter paixão por almas, amados. E nós temos uma possibilidade de participar, irmãos, de uma grande seara, que é ganhar almas para o Senhor. O Senhor disse assim, a seara já está pronta, o que falta são ceifeiros, trabalhadores, cooperadores. Ei, Jesus está te chamando esta noite para parar de ser aquele que só senta no banco e começar a ganhar almas, ser apaixonado por almas. O que eu mais tenho orado nos cultos, nos meus momentos de oração, é para que Deus envie trabalhadores, para que Deus levante trabalhadores. Porque o que eu tenho aprendido com esse evangelho é que, irmãos, esses dias eu passei vergonha. Eu compartilhei com alguns irmãos. Uma vizinha que eu tenho orado lá já desde novembro do ano passado, mandei nós fizemos umas cartas das células, entregamos em, acho que umas 50 casas dos meus vizinhos. Deve estar até enjoado de ver o meu nome e da minha esposa lá. Só que no quintal dela tem um monte de casa, então ela não pegou a carta. Aí depois, olha só, novembro, nós estamos em outubro, quase um ano. Ela passou na rua e falou assim, você não quer vir participar aqui da nossa célula lá um dia de terça? Ela falou assim para mim, irmão, foi um tapa na cara, eu estava só esperando o seu convite. Aquilo ali eu me envergonhei, irmãos. Sabe por quê? Porque as pessoas estão famintas, sedentas. Elas só querem que você convide elas para ir nas células. Elas só querem que você fale do amor de Cristo. E aí eu tive que mudar algumas coisas. Porque se eu quero ganhar os meus vizinhos, eu preciso tratar eles melhor. E antigamente eu passava, e aí, bom dia? Hoje eu já faço diferente. Então para mim foi um tapa na cara, porque eu achei que eu já tinha convidado. E ela já participou 2 semanas. Está lá, trabalha dia de domingo, por isso não veio. Eu tenho um convidado já, junto com os irmãos da nossa célula. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, irmãos? As pessoas estão pedindo socorro do seu lado. E eu sempre falei isso e eu vou continuar falando. Irmãos, nós temos um canal da igreja. Eu estava falando com a minha filha esses dias. Tem uma mensagem lá que já chegou a 58 mil visualizações. Eu já ganhei algumas almas para Jesus. Fui usado por Jesus porque a honra é dele, a glória dele. Só que eu aprendi uma coisa. Tem pessoas que eu vou ganhar para Jesus, mas tem pessoas que nunca vão ouvir do Everaldo falar de Jesus. Vai ser de você, de você, de você, de você, de você. Não vai ser de mim. Nós podemos avançar como a igreja está avançando, ir para um templo maior, depois para um outro maior, mas vai ter almas que vai precisar que você saia do seu lugar para falar de Jesus para elas. Eu não posso ir na tua escola, eu não posso ir dentro da tua casa falar para os teus parentes, eu não posso ir no teu trabalho. Então, o que eu aprendo com tudo isso? Como será maravilhoso aquele lugar, sabe? Por que será maravilhoso, pastor? Olha o que diz os versículos 16 e 17. Nunca mais terão
fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol, e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará às fontes de água viva, e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, todo choro. Para você que está chorando, eu tenho uma palavra de Deus para você. Só Jesus pode enxugar as suas lágrimas, o seu choro, o seu sofrimento. Só Ele vai compreender o que está passando dentro de você. Pastor, então como que eu faço para ser salvo? Como ser salvo? Atos 2, 21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pastor, mas é só invocar? Sim, mas eu aprendi uma coisa. Como que elas vão invocar se elas não ouviram falar de Jesus ainda? Como que elas vão invocar o nome de Jesus se elas não ouviram falar da minha boca que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, irmãos? Nós precisamos falar de Jesus. Essas pessoas serão salvas quando eu e você invocarem o nome do Senhor e também proclamar o nome do Senhor, para que elas possam invocar o nome do Senhor. Porque para ser salvo precisa do quê? Invocar. Elas vão invocar sozinha? Elas precisam de alguém para guiar elas. E esse alguém é você aqui essa noite, em nome de Jesus. Pastor, então como ser salvo? Joel 2,32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Amados, eu não sei se vocês estão entendendo o que Deus está fazendo neste lugar, neste ministério, nas nossas vidas, mas eu tenho aprendido uma coisa: eu quero fazer parte daquilo que Deus está abençoando. Eu falei para alguns irmãos ontem na reunião, sabe quando chegar aquele dia que nós tivermos um templo maior, com 1000 pessoas, aí você olhar e falar assim: rapaz, lá atrás eu fiz parte, eu consegui ganhar uma alma ali naquele ministério, e ela está lá hoje, junto comigo, ganhando outra e ganhando outra. Porque naquele grande dia, irmãos, Jesus não vai te elogiar pelos teus carros, tua faculdade, a tua roupa, a tua conta salarial. Ele vai te elogiar por quantas pessoas você apresentou o nome dele. Pastor, como ser salvo então? Quem crê e for batizado será? Quem não crê será? Então qual é a nossa parte, irmão? Fazer essas pessoas decidirem verdadeiramente por Jesus. A tua casa é um instrumento, as tuas amizades é um instrumento para que você faça elas chegarem a decidirem por Jesus. Irmãos, nós precisamos anunciar o Evangelho. Nós precisamos anunciar que Jesus é vida, mas Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Irmãos, a Bíblia vai dizer: porque Deus amou o mundo. Que mais? Irmãos, é eu e você que precisamos anunciar esse Jesus. Eu aprendi algo, irmãos, e muitas das vezes nós não entendemos. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, mas Jesus quer contar conosco. Então quero que você saia daqui essa noite apaixonado por almas. Pense somente em uma pessoa da tua família que você precisa ganhar, e comece a orar por ela 10 minutos por dia. Senhor, quebrando o coração dela, trabalha no ouvido dela, trabalha na mente dela, trabalha no emocional dela, para que o Senhor, amado, quando eu for fazer um convite, ela possa dizer sim. Eu não estou pedindo aqui para você ganhar o teu bairro, eu estou pedindo para você ser apaixonado pelo menos por uma alma. Depois que você ganhar uma alma, você vai entender e falar assim: agora eu quero ganhar 2, agora eu quero ganhar 4. Você vai ver como é maravilhoso, amados. Irmãos, vocês já imaginaram quantas pessoas neste momento estão passando por depressão? Levanta a mão rapidinho. Tem alguém que tem família aqui? Alguém que tem na família alguém passando depressão? Eu sou um desses. Tem pessoas na família. Tem alguém aqui? Você levanta a mão, seja sincero, irmãos. Olha o tanto de gente passando por depressão, crise de ansiedade. Pastor, então como que eu ajudo elas? Ensinando elas a buscar a paz de Jesus. Amados, a Bíblia vai dizer em Filipenses 4, 6 e 7: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Irmãos, nós temos o segredo para a depressão,
Nós temos o remédio para a pessoa que está pensando em tirar a própria vida, para a pessoa que tem crise de ansiedade, para a pessoa que tem câncer, para a pessoa que está pensando que o seu casamento vai acabar, para a pessoa que acha que os seus filhos não vão sair das drogas, que o seu esposo não vai sair do alcoolismo. Nós temos a solução. Quem é a solução? Jesus. Glória a Deus. Infelizmente hoje nós estamos ouvindo o evangelho, já estou indo para o final, onde as pessoas estão entrando na igreja e no evangelho e até no púlpito por causa de riquezas e dinheiro. Mas o evangelho ele não promete riqueza, irmãos. O evangelho ele promete uma coisa: salvação. Olha só, o evangelho não promete riqueza. Não venha para a igreja, eu vou para a igreja porque eu vou ficar rico. Não, Jesus não prometeu isso. Ele prometeu uma coisa: que Ele te daria salvação por meio do nome dEle. Infelizmente nós estamos vivendo um evangelho, irmãos, onde as pessoas estão procurando a Jesus para ganhar dinheiro, para se tornar melhores, por interesse. Billy Graham disse uma frase, irmãos. Leiam todo mundo, vamos lá, todo mundo junto? A Bíblia não manda. Olha só, irmão. Billy Graham, o maior evangelista que nós já vimos nos últimos tempos, irmãos. Jesus manda os não crentes buscar a igreja? Ele está falando o quê? Para nós sairmos de dentro das quatro paredes e ir atrás deles. Sabe, talvez você saia daqui brabo comigo. Pô, pensei que essa série seria cheia de glória. Mas eu quero desafiar você. Eu creio que não terá glória maior do que naquele grande dia o Senhor falar assim: entra no meu gozo que eu tenho preparado para você. Porque quando eu tive fome você me deste de beber, quando eu tive sede você me deste. Sabe, é isso, irmãos. Não tem presente melhor, irmãos. Porque naquele grande dia nós não vamos levar casa, não vamos levar trabalho, não vamos levar nada daqui. Na porta estreita você não vai entrar com bagagem nenhuma, com mala nenhuma. Você vai entrar com aquilo que você fez para o Senhor. Você será elogiado não pelos seus cargos, mas você será elogiado por quantas almas você ganhou para Jesus. Nós não podemos achar que as pessoas vão vir até a igreja. Por isso que nós temos células, para que nós possamos ir até elas. Porque é difícil uma pessoa pela primeira vez você convidar e ela vir à igreja, irmãos. Mas quando você convida na sua casa, na célula que você participa, ela vai. Essa é uma ferramenta que não é do pastor Everaldo, mas está lá em Atos capítulo 2. E a igreja primitiva se reunia no templo, mas se reunia nas casas. E as pessoas, quando viam aquela intimidade, aquela comunhão, aquela simplicidade, a Bíblia diz que o próprio Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Porque às vezes tem alguns irmãos que estão pensando que é a ideia do pastor. Se fosse ideia do pastor, o irmão falou aqui, as coisas não estariam fluindo, irmãos. Porque quando o homem dirige alguma coisa, direciona alguma coisa, dá ruim, irmãos. Mas quando tem a presença de Deus, o próprio Deus, Ele tira todo impedimento, irmãos. Pastor, então por que a grande comissão? Por que nós temos que fazer isso? Porque é uma ordem, amados, de Jesus. Jesus falou, vamos lá todo mundo junto. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Pastor, o meu casamento lá parece que Jesus não está lá. No meu local de trabalho eu estou indo para a igreja e parece que Jesus está lá. Mas será que nós estamos obedecendo? Porque o que fala aqui, ó, se vocês estiverem indo, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a obedecer, eu estarei com vocês. Não é só vir para a igreja que Jesus estará conosco. Nós temos que fazer algo que o Senhor mandou. E se você entende aqui, quando o rei dava uma ordem e alguém não obedecia, a cabeça dele era: Jesus é o que nosso? É o quê? É o nosso rei. E por que muitas das vezes nós obedecemos o homem, mas não obedecemos o nosso rei Jesus, irmãos? Você já imaginou que no seu local de trabalho você poderia já ter ganhado muitas pessoas para Jesus? Mas talvez lá você ainda ouve música do mundo, você não fala que é crente. É isso, tipo 007, né? Ninguém pode saber que eu sou crente. Sou espião aqui, né? Porque se souberem eu estou morto. Amados,
A Bíblia diz lá em Romanos 10, 13: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E ele diz ainda, Romanos 10, 9, agora Romanos 10, 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. As pessoas não vão invocar com a própria boca se você, como discípulo de Jesus, não ajudarem elas a invocar o nome do Senhor. Concorda comigo? Eu fui assim, irmãos. Mesmo estando indo para a igreja, até eu invocar o nome do Senhor, declarar que Jesus era o Senhor da minha vida, demorei. Mas teve alguém que me auxiliou. Então eu quero cumprir o chamado de Jesus. E aí eu finalizo com 3 perguntas que Deus tem para você hoje. Eu vou pedir para 3 pessoas rapidinho, que enxerguem bem. Vamos lá. Quem está com Bíblia aí? Rapidinho. Pastor, abre para mim em Gênesis 3, 9. Irmã Rosilene, abre para mim em Gênesis 4, 9. Vamos ver quem está mais claro aí. Quem está com Bíblia? Júlio, está com Bíblia aí? Está com Bíblia aí para me ajudar? O Givaldo, abre para mim em Isaías 6, 8. Eu queria que agora você não ouvisse eu falando, mas como se o próprio Deus estivesse aqui agora, perguntando para você algumas coisas. Pode ler Gênesis 3:9, quem eu pedi aí, por favor? Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhes: onde estás? Olha só, Deus está perguntando para você aqui essa noite: onde você está? Porque aqui o que acontece é após a queda, e eles se escondem. A pergunta de Deus para você aqui essa noite: aonde você está durante a semana? Aonde você está que Jesus conta com você? Gênesis 4, 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão. Olha só, a pergunta: onde está o teu irmão? A minha pergunta: onde está a tua família que poderia estar aqui esta noite com você? Onde estão os teus parentes que poderiam estar aqui? Onde estão os seus irmãos, os seus pais, as suas irmãs, os seus avós, os seus primos? Onde estão os seus vizinhos? Lembre-se de uma coisa: nós vamos prestar conta por eles também. Isaías 6, 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me. Olha só, Isaías é confrontado. Mas quem que eu vou enviar? Isaías já tinha compartilhado: eu sou um homem de lábios impuros no meio de um povo de lábios impuros. Mas Isaías fala assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu queria que você fechasse os teus olhos, baixe sua cabeça. Há uma grande comissão já acontecendo no mundo, nessa igreja, em outras igrejas, em todo o planeta. Pessoas estão trabalhando para o reino de Deus. Pessoas estão ganhando almas para Jesus. Pessoas estão tirando famílias do lamaçal de pecado. Famílias onde poderia haver morte, marido matar a esposa, os filhos. Mas através do evangelho, através da paixão pelos perdidos, famílias estão sendo restauradas. Famílias estão sendo salvas, vidas estão sendo resgatadas. Faça uma reflexão. Se hoje fosse o nosso último dia e nós chegássemos diante daquele grande julgamento, será que nós receberíamos: você foi fiel, você cuidou dos meus pequeninos, sabe, você falou do meu amor, você deu água, deu comida, deu roupa, você curou eles, você visitou eles, você ajudou eles, você falou que eu era o caminho, a verdade e a vida? Ou será que nós teremos uma má notícia? Aparta-te de mim, porque
Quando eu tive fome, você não me deu de beber. Quando eu pedi para você pregar o meu evangelho para o teu irmão, para a tua irmã, para o teu pai, para a tua mãe, para os teus familiares, no teu local de trabalho, aonde você estava? Irmãos, nós precisamos refletir, irmãos, sobre essa palavra, porque há uma grande comissão acontecendo. Você queira ou não, você decidindo esta noite ou não, mas algo já está acontecendo no mundo espiritual. A minha pergunta e a pergunta de Deus para você é essa noite: será que você vai se comprometer a fazer parte da boa notícia? A fazer parte daquele que propaga o evangelho? A usar a tua vida, os teus dons, os teus recursos, a tua casa, para proclamar o evangelho? Ou você ainda vai continuar somente sentando no banco de uma igreja? Essa noite é uma palavra desafiadora, irmãos. Que esta noite possa despertar para você que o teu irmão, a tua família, neste momento, que não está aqui, está morrendo. E se acontecer dela morrer sem ouvir falar de Jesus, sem ela reconhecer os seus pecados, sem ela reconhecer Jesus, ela vai para o inferno, queira você ouvir isso ou não. A Bíblia diz, é só isso, irmãos: com Jesus vida eterna, sem Jesus é fogo eterno. Eu preciso ser franco, simples, como a palavra de Deus é com você essa noite. Eu quero fazer parte da grande comissão, mesmo com as minhas falhas, os meus defeitos, com as minhas limitações, com os meus pecados, com os meus erros, com a minha imperfeição. Só que a minha pergunta é: e você quer fazer parte da grande comissão? Sabe, será que você está entendendo o temor que é ver as pessoas morrendo sem Jesus? O Senhor está perguntando: a quem enviarei? Será que alguém aqui vai dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, Senhor, mesmo com meus lábios impuros, cheio de pecados? Feche os olhos, reflita por alguns segundos agora, sem eu falar nada. Pergunta no começo: qual é a sua paixão? Você ainda vai continuar apaixonado por dinheiro, por carros, pela sua aparência, pelo seu corpo, por festas, por futebol? Ou a partir de hoje você sair daqui apaixonado por almas? Que nós possamos, amados, despertar. A seara já está pronta, os campos já estão maduros, só precisa de pessoas para colher. A Bíblia vai dizer que o seu Senhor fala assim: muito bom, servo bom e fiel. Muito bom, serva boa e fiel. Eu quero desafiar você. Eu quero fazer uma oração profética, para que, assim como está acontecendo no nosso meio, mas que Deus desperte mais pessoas aqui para entender o poder de uma célula, o poder de vidas se achegando, ouvindo o evangelho, recebendo oração, sendo curada, transformada. Quero orar por você que, sabe, eu não sou ainda pastor, mas a partir desta noite eu quero ser apaixonado por Jesus. Quero te convidar a vir aqui na frente. Quero fazer uma oração profética sobre a tua vida, para que você seja apaixonado por almas perdidas. Você que perdeu essa paixão, sabe, você que já teve um dia na presença do Senhor, também quero te desafiar a vir aqui na frente, para que eu possa orar por você, para que, como nós cantamos no começo, como cantamos do poderoso Deus e ouvimos a palavra, Deus está te chamando essa noite para fazer algo novo na sua vida, para recomeçar uma nova história na sua vida. Te desafio a vir aqui na frente.
Em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Será que essa palavra não falou com ninguém aqui para, sabe, ser apaixonado por almas? Nós vamos continuar indiferentes? Sabe, será que nós ainda vamos ouvir e ainda continuar no nosso canto sentados? Será que muitas das vezes nós temos vergonha daquilo que o Senhor já colocou no nosso coração, que é o chamado? E eu posso falar para você, eu não me sinto capacitada nem um dia a estar aqui, porque eu sei que tudo é para Ele, para a glória dEle. Tem mais alguém, amados? Pastor, eu quero, sabe, parar com esse egoísmo de pensar só em mim. Sabe, eu quero pensar nas almas que estão se perdendo. Pensar nas pessoas, Senhor, que, sabe, estão indo em direção ao inferno. Tem mais alguém aqui, amados? Feche os teus olhos. Levante a tua mão, por favor, em nome de Jesus. Pai, no nome poderoso de Jesus, eu declaro, Senhor, primeiro no mundo espiritual, Senhor, uma autoridade, Senhor, da tua palavra, do teu Espírito Santo sobre esses irmãos, Senhor, que querem sair daqui, Pai amado, desafiados a amar as pessoas que estão se perdendo. E eu declaro, Pai amado, no mundo espiritual, coloca as tuas palavras nos seus lábios. Pai amado, dê uma visão de águia, de mostrar pessoas que estão do lado deles, necessitando da tua palavra, do teu amor, do teu abraço sobre a vida deles. Eu declaro no mundo espiritual, Senhor, que toda seta, todo impedimento, no nome de Jesus, já foi quebrado, todas as correntes, todas as cadeias espirituais, Senhor. Que o Senhor, Pai amado, coloque tantas pessoas ao redor desses irmãos, Senhor, que eles serão, Pai amado, pessoas que levarão bálsamo, em nome de Jesus, levarão a cura, que através da vida desses irmãos eu declaro no nome de Jesus, pessoas serão libertas, Pai amado, de depressão, Pai amado, de crises, de ansiedade, de dúvida, Pai amado, do medo. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que assim como o Senhor fez na vida de Eliseu, uma unção, Pai amado, do Espírito de Elias dobrada, eu declaro, Pai amado, uma porção dobrada do teu Espírito na vida desses irmãos, que estão assumindo um compromisso como Isaías, e eu envio eles aqui no nome de Jesus, Senhor, como flechas, como ponte, como farol, aonde eles colocarem a planta dos seus pés.